Jesuíta na SD parte 2. Olá, eu sou Dani Vera do Ministério Maná Moderno. Eu fiz um vídeo do YouTube chamado Jesuíta na SD. E tem mais de 112 mil visualizações até hoje. Eu estive pensando em uma sequência para aquele vídeo. E então eu convidei meu amigo, o pastor Bill Wiggles, do Ministério Verdade Triunfante, para juntar a mim hoje enquanto conversamos sobre esse assunto. Bill é o autor do Inimigo do Portão, também Terroristas Secretos. E Bill, você tem muito para expor os jesuítas para o mundo. Então, eu só quero perguntar hoje, enquanto estamos sentados e conversamos, como você se sente que os jesuítas têm uma agenda e estão alvejando a nossa amada igreja? Então, Bill, por que você não compartilha um pouco sobre os seus sentimentos com respeito a esse assunto? Danny, eu olharia para isso primariamente como se o inimigo mortal estivesse atacando a igreja adventista do sétimo dia. Eles atacariam nossas crenças. E então, Danny, eu olho e digo, o coração do adventismo do sétimo dia, para mim, é o espírito de profecia. Então, quando eu olho, Daniel, os ataques que têm sido feitos aos escritos de Ellen White nos últimos 50 anos, eu olho para isso, Dani, e pergunto, de onde está vindo isso? E a própria Ellen White fala sobre o inimigo das almas procurando tornar de nenhum efeito o dom de profecia. E ela fala como aqueles que viriam baixo a bandeira de Satanás iriam primeiro desistir de sua fé nos testemunhos do Espírito de Deus. Então, Dani, eu vejo os ataques do Espírito de Profecia vindo diretamente da ordem jesuíta e a Igreja Católica, porque eles reconhecem que sem esses olhos, o Adventismo do sétimo dia é cego e eles são pessoas cegas. E então, esse seria o primeiro lugar, Dani, onde os jesuítas iriam atacar. Nós temos visto isso. Sabe, eu abordei no primeiro vídeo que o trabalho-chefe de Satanás seria na sede de nossa fé, e é que você está dizendo. Se eu fosse o inimigo, é onde eu iria atacar. E essa igreja remanescente da profecia bíblica, e eles têm a verdade, e eles foram dados ao mandamento de Deus, os dons de profecia, do espírito de profecia. E se eu fosse o diabo, isso o que eu iria atacar era... E nós vimos no primeiro vídeo de Leroy Fromm, Roy Anderson, e o livro Questões sobre Doutrinas. E Bill, eu quero te perguntar, sabe, eu já estive em um bom número, ouvi o suficiente de pessoas falando referente à formação espiritual. Sabe, você poderia chegar nisso, porque isso é definitivamente formação espiritual para mim. Está relacionado aos exercícios espirituais de Inácio de Loyola.
Sabe bem, o Lewis Walton, que veio com o livro Ômega, Ômega 2, Churchill e Dave Black. Ele menciona naquele livro, ele cita Malak Martin, Malak Martin, que a formação espiritual moderna é simplesmente uma versão atualizada dos exercícios espirituais. E ele disse que qualquer um que pega e estuda os exercícios espirituais ou formação espiritual, o objetivo final disso, Daniel, é fazer as pessoas servos obedientes do Papa. Agora, Dani, em 2001, isso são 14 anos atrás, houve uma comissão especial que foi organizada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. 2001, de fato, é mencionado no Notícias Adventistas, jornal. Eu tenho isso aqui, onde eles decidiram, Dani. Aqui está a rede de notícias adventista, de 3 de fevereiro de 2004. E eles disseram isso. A Igreja Adventista Mundial criou a Comissão Internacional de Educação Ministerial e Teológica. Em setembro de 2001. Agora, ouça, para o que ela foi preparada? Para providenciar, sobretudo, e padrões para o treinamento profissional de pastores, evangelistas, teólogos, professores, capelões, empregados de outras denominações, envolvidos no ministério da formação religiosa ou formação espiritual. Em cada uma das igrejas, 30 regiões ao redor do mundo. Dani, isso está na rede de notícias adventista de 3 de fevereiro de 2004. Então, em 2001, Dani, essa comissão da Igreja Adventista decidiu ensinar formação espiritual para todos os líderes na Igreja Adventista. E sim, eu vi este comentário, hein? Sabe, eu ouvi os argumentos que nós não tínhamos a intenção de que isso chegasse na direção que está com essas palavras, formação espiritual. Você faz um bom argumento, Bill. Sabe, o que eu quero dizer é que, você sabe, eu vim por essa mensagem adventista. Isso foi em 1989, eu diria. Eu me apaixonei por essa mensagem. Eu ouvi essas mensagens expondo o catolicismo romano, sabe, o Papa de Roma, indo para Daniel 7, Apocalipse 13. Todas essas mensagens bonitas na profecia, eu me apaixonei por essa mensagem nessa igreja, e o sábado, e o que ela representava. Eu tenho visto uma transformação tal nessa igreja hoje. Eu digo, nós estamos vendo tudo. Quero dizer, nós mantivemos o conhecimento do uso de joias fora de joias. Agora você já vê que joias entrando na igreja. As roupas têm que ser usadas, as músicas estão entrando hoje. Tudo mudou. A mudança na dieta, sabe? E tantas coisas diferentes. A mensagem foi diluída. Você não ouve mais. Apocalipse 7 está expondo tão claramente. Ok? A Igreja Católica sabe. A Igreja dos tempos maus da Idade Média. A Igreja de Roma. Ela expõe, sabe? Está em meio diluída. Você não ouve mais isso. E você sabe. Nem todo mundo sabe dessa história sobre mim. Mas anos atrás, eu fiz uma campanha de outdoor, e eu coloquei o outdoor junto com outras pessoas que trabalhavam conosco no ministério naquele tempo. Doutores, sabe, pessoas profissionais, eles estavam financiando esta campanha. Por que você colocou isso, Daniel? Eu estou realmente curioso. Por que você colocou esse outdoor? Porque no meu coração, eu queria proclamar as 3 mensagens angélicas. E o mundo precisava saber quem era aquela besta. Quem era aquele chifre pequeno? Quem vai aplicar essa marca da besta? Quem está reforçando a adoração no domingo? Sabe? Quem perseguiu os santos? Sabe? Eu sentia que eu precisava expor, como diz, o homem do pecado será revelado. Esse foi o título do primeiro outdoor. Então nós começamos uma campanha de outdoor. Era um estudo bíblico que nós colocamos por um mês. O homem do pecado sendo revelado. No segundo mês todo mundo se maravilhou ante assim, e nós dávamos referências em Daniel e Apocalipse. Então eu coloquei, e o dragão deu a ele o seu trono, grande poder e autoridade. Então era um estudo bíblico progressivo em outdoor.
que estava destacando pela Califórnia, sabe? Um deles estava no lado de fora do estádio. Então você sabe, né, Bill? Nós colocamos o último dizendo o sábado é do Senhor, o domingo é a marca da besta. Qual você irá escolher? E eu sempre me lembro que eu comecei a ser chamado no tapete. Eu estava sendo acusado de ser crítico com os católicos, e que essa mensagem era muito forte, e o que eu estava insultando a Igreja Católica, e que eu deveria segurar a minha boca. Mas aqui está a verdade da questão. Eu nunca vou me esquecer de que quando estávamos colocando esses outdoor, muitas coisas começaram a acontecer. Eu receberia uma ligação da diocese local da Igreja Católica Romana que queriam se encontrar comigo para almoçar ou jantar e sentar para conversar. Eu nunca vou me esquecer que eu fui aconselhado por Bob Treff naquele tempo. E ele disse, não vá para nenhum encontro com eles. Eles só querem pegar informações. Então não vá. Então eu me lembro que quando eu estava colocando mais outdoor, que a Igreja Adventista estava muito preocupada, e eu aprendi que Roma os estava pressionando. Sabe, esses outdoor, eu vou provar isso, porque eu tenho na minha frente algumas documentações que irá provar com como a Igreja Adventista estava sendo pressionada pela Igreja Católica e o que eles fizeram para fazer a paz. Mas, Bill, eu nunca vou me esquecer que quando a Igreja Adventista estava preocupada, eu estava recebendo ligações do primeiro ancião, do pastor. Eles estavam me dizendo que eu deveria retirar aqueles outdoor. E eu disse, por quê? O senhor me disse para colocar esse outdoor? Como ele me pediu para escrever o livro de Maria, a mesma voz que me pediu para escrever o livro de Maria, em 3 milhões de cópias, 7 idiomas, e a mesma voz que me pediu para colocar esses outdoor, porque a reforma protestante, onde estava? E os adventistas foi abafado quando vieram para expor a besta. Sabe, o pregar direto, Apocalipse 13. Eu me senti muito convicto para fazer isso. Então, nós colocamos, e então eu tive que ser chamado e estava enfrentando a desassociação. Agora eu fui acusado de começar um novo movimento. E eles também disseram que eu não estava seguindo a autoridade constituída da igreja. Mas a questão principal foram sempre os outdoor. Os outdoor. Eles iam dizer, por que você está correndo por aí com esse ministério independente? Step Life, Prophecy, e havia Bob Treff e o seu ministério e a página impressa e tudo isso. Mas sabe, Bill, o que aconteceu foi o que eu fui chamado para uma reunião especial. E eu só quero ser direto. Eu amo a minha igreja. Eu amo a minha igreja. Mas eu só quero ser direto porque as pessoas ouviram coisas sobre mim, mas eles realmente nunca ouviram a história completa. Eles nunca ouviram a verdade. Então eu sou chamado para essa desassociação. E eles me disseram que eu iria seguir a autoridade constituída da igreja. Dom Schneider estava nessa reunião. E ele me perguntou se eu tinha algo a dizer. Eu disse, com certeza, eu tenho algo a dizer. E eu perguntei, sabe, você poderia se sentar, porque eu realmente quero falar nesse assunto por 1 minuto. Então eu me levantei, eu peguei o grande conflito, e eu abri na página, eu creio, 99, que diz sobre aquele tempo que chegaram a praga dos estranhos da Inglaterra, homens de saber que tinham recebido a luz que veio para ser espalhada em terras distantes. E aqui continua dizendo que em um lugar aberto ao público eles pintaram 2 quadros. Um representando a entrada de Cristo em Jerusalém, mansos e sentado em um jumentinho, Mateus 21:5, e seguida pelos seus discípulos e vestuários desgastados. O outro desenho estampava uma procissão pontificial, o Papa adornado com ricas vestes e tríplice coroa, montado cavalo magnificamente adornado, precedido de trombeteiros, seguidos pelos cardeais prelados e lubantes. E ali estava um sermão que prendeu a atenção de todas as classes. Multidões vieram a contemplar os desenhos. Ninguém deixou de compreender a moral. E muitos ficaram profundamente impressionados pelo contraste entre a mansidão e a humildade de Cristo, o Mestre, e o orgulho e a arrogância do Papa, o seu servo professa. Houve grande comoção em Praga.
E os estrangeiros, depois de algum tempo, acharam necessário partir para a sua própria segurança. Os quadros causaram profunda impressão no espírito de Ross, John Ross, levando a um estudo mais acurado da Bíblia, dos escritos de Wycliffe, que ele fez. Ele teve a Bíblia traduzida em alemão. Então havia, ele que mostrou Cristo e o Papa, que levou Rússia a ver a luz que abriu a palavra de Deus. Ok? Em alemão. E aqui estava eu colocando um outdoor, tentando revelar a luz de Deus, para que as pessoas pudessem ver que o Papa, de acordo com as Escrituras, era o homem do pecado, o poder do chifre pequeno, a besta que teve a ferida mortal curada. E nós progredimos com mais outdoor e mais outdoor. Mas a igreja adventista naquele dia, quando eu terminei, e no meio do sermão, quando eu estava lendo a página 99 do grande conflito, a esposa de um doutor se levantou no meio da audiência e disse: eu não tenho ouvido uma mensagem tão poderosa nessa igreja nos últimos 5 anos. Amém? Então eles voltaram. E eu fui excomulgado da igreja adventista do sétimo dia. Danny, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, você estava muito feliz quando ouviu a mensagem adventista, especialmente quando estava delineando Daniel Apocalipse. E é como se tivesse vindo do próprio Cristo, ok? Então você em sua alegria de ver a beleza da palavra profética de Daniel Apocalipse, você queria compartilhar aquilo com a máxima de pessoas que você pudesse. E agora, Danny, o que te levou? Quem você conhece que te levou? Número 1, para abraçar essa mensagem, mas número 2, para quem compartilhar? Quem te levou a fazer? O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo do Eterno. Então agora, o Espírito Santo te leva a fazer isso. Agora você é excomulgado. Agora, o que Espírito, Dani? Excomulgou você, foi o Espírito Santo? Sabe, foi tão difícil que eu chorei. Eu estou sendo cortado da igreja que eu amo. Eles me ensinaram a mensagem, mas eles não gostaram da metodologia. Quero dizer, você vai à porta, importa entregar o grande conflito. Nós enviamos a lei dominical nacional, você enviou o terrorista secreto e eu enviei. Quem te levou a fazer isso? A Virgem Maria está viva ou morta? Então você pensa em maneiras de evangelizar para pregar 13 mensagens angélicas. E agora? Em vez de bater numa porta e entregar um livro, você coloca um outdoor e de repente começa a chamar muita atenção. Porque tem centenas de visualizações todos os dias, na estrada. E eles receberam uma ligação da Igreja Católica e eu acredito que eles foram pressionados. E a razão de eu dizer isso para você é porque eu tenho aqui, agora que eu salvei por muitos anos, e tem uma mensagem do outdoor. Sábado, Senhor, domingo, a marca da besta, quem você irá escolher? E então, esse é um artigo que foi publicado na revista católica, The Magazine. E aqui diz, é o jornal católico publicado mais antigo na costa oeste da América, fundado em 1895. E diz, de acordo com essa carta, adventista condena o ataque contra católicos. Então eu coloquei os outdoor e os adventistas me condenaram por atacar os católicos. E aqui, então, o que diz? A Conferência do Sul da Califórnia. Os adventistas do sétimo dia, compondo o território de Los Angeles, o município de Ventura, em nome de 149 congregações, eu gostaria de pedir desculpas pelos outdoors que foram postados na área de Los Angeles, caracterizando o Papa João Paulo II. Nosso entendimento é que esses outdoors foram colocados por um pequeno grupo de pessoas de quem o líder foi desassociado da nossa denominação. Essa foi a oferenda de paz. Fui eu. Então diz, esses métodos do grupo de procurar atenção pública, eu queria atenção? E que queria as 3 mensagens angélicas? Que as pessoas achassem a luz das 3 mensagens angélicas.
Eu quero ver almas salvas no reino dos céus. Então diz, esses métodos do grupo de procurar a atenção pública para as suas violações não estão de maneira nenhuma em harmonia com aquelas da igreja de 27 dia. A líder do grupo falha em entender a visão do mesmo autor de quem promove os livros. E então diz, nosso comitê executivo tomou ação oficial contra os outdoor e a mensagem que eles transmitem. A mensagem que eles transmitem é o sábado. Sábado é o dia do Senhor, domingo é a marca da besta. Isso não é verdade, Bill? Absolutamente é verdade. Isso é bíblico, Bill. Absolutamente como? Está logo ali em Apocalipse 4. Aqui diz, por favor, aceite a minha garantia de que a igreja de 27 dia vai encorajar o amor fraternal para com todos. Quando você lê em profecia da grande meretriz, a mãe das meretrizes, nós temos o trabalho de expor esse poder. Agora nós, absolutamente, isso é ódio? É a maior mensagem de amor que já foi dada à humanidade, Dani. Multidões serão enganadas e se perderão por toda a eternidade. E o nosso trabalho é expor a besta, para que eles não recebam a sua marca. E eu quero que você veja isso. Isso foi escrito para o editor como pedindo desculpas em nome da Conferência do Sul Califórnia dos Estados Unidos, Adventistas do Sétimo Dia. Então diz, aqui em cima, para o editor, mas o editor tem uma nota. A seguinte foi direcionada para o cardeal Roger Marnori. Bill, isso fica pior. Cardeal Roger Marrone era o bispo Roger Marrone em Stockton. E eu frequentei o ginásio de St. Mary. Eu frequentei por 12 anos a escola. E por isso é que eu tenho esse fogo pela mensagem. Porque eu fui para as escolas romanas. Por 12 anos eu fui um ministrante. Minha família é católica romana italiana. Mas cardeal Roger Marrone era bispo Roger Marrone. Eu nunca vou me esquecer do dia que alguém muito próximo de mim veio a mim e me disse que ele tinha molestado ela. Então a igreja de 27 dias, 149 congregações estão se desculpando para o pedófilo pelos ortodoxos que saíram expondo o Papa como anticristo. E eu coloquei uma nota aqui. Esse é do grande conflito, outra vez, página 572. Em vez de permanecer em defesa da fé, que uma vez foi entregue aos santos, então hoje, por assim dizer, justificando Roma, por motivo de sua opinião inclemente para com ela e rogando perdão pelo seu fanatismo. É disso que eu tenho sido acusado e então desassociado da igreja adventista. Eu nunca vou me esquecer depois que isso aconteceu, porque eles se alinharam na igreja. Eles queriam apertar minha mão no final. E eu olhei aquilo e eu disse, irmãs, isso não é um batismo. Vocês acabaram de me cortar. Então eu tive que perguntar, vocês acreditam que vocês são a igreja remanescente da profecia bíblica? E eles me disseram sim. E eu disse assim, vocês acreditam que vocês são os 144 mil? E eles disseram, bem, nós cremos que nós somos a igreja verdadeira. E eu disse, eu também. Eu acredito, sabe, fora isso, algumas almas fiéis constituem a igreja verdadeira. E as almas fiéis constituem a igreja de Deus. E nesse remanescente há um pequeno grupo de crentes, e eu entendi isso. Mas eu acredito que nisso, Deus tem o seu povo, e muitos de fora irão se juntar com eles para que eles sejam um corpo de crentes. Absolutamente. Outras ovelhas que não são desse rebanho vão chegar. Mas eu disse para eles, e se vocês são a igreja verdadeira, então, porque eu seja parte do corpo, eu preciso estar conectado com a cabeça como vocês? Sim. Para ser parte do corpo, você deve estar conectado à cabeça de Cristo. Que é Cristo. Eu disse, então eu não estou conectado à cabeça? Então eu estou perdido? Por ser infiel? Eu sou infiel? Eu fui rejeitado? O meu nome foi rejeitado como mal? Então eu saí e disse, mas eu só pela boa graça do Senhor, quando vocês acabaram de me cortar.
e registraram meu nome como mal. Sabe, eu nunca vou me esquecer, foi um tempo difícil para mim. Aquilo machucou, porque eu amo essa igreja, eu amo essa mensagem. Sabe, eu proclamo a verdade. Em defesa da verdade, uma vez dada aos santos. Mas eu nunca vou me esquecer. Eu recebi uma ligação de John Maxwell, que escreveu a Lei Dominical Nacional. John Maxwell me disse: eu liguei para te parabenizar. Eu fiquei confuso. Eu disse: eu acabei de ser excomungado. Eu fui chutado para fora. Foi uma audição pública em frente de 200 pessoas, eu creio. Eles rejeitaram meu nome como sendo mal. Você está me ligando para me parabenizar? Ele disse: sim, eu estou. Porque você foi abençoado com honras com as quais eu ainda não fui abençoado. E ele disse: vá para Lucas, capítulo 6, e leia comigo. E aqui está o que diz no verso 22. Lucas 6, 22. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separam e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal. Por causa do Filho do Homem, folgai nesse dia, exultai, porque eis que grande é o vosso galardão no céu. Pois assim faziam os seus pais aos profetas. É por isso que ele estava dizendo que eu somente queria dizer: parabéns. Você tem sido abençoado com honras do céu, com as quais eu ainda não fui abençoado. E Bill, eu não estou dizendo que eu estou pensando que eu sou uma pessoa. Que eu sou um profeta. Sabe, isso machuca. Claro. Machuca quando eu vejo a formação espiritual. E machuca quando eu vejo o bicho se encontrando com o papo e dá uma medalha que diz: guarde os santos. Machuca quando eu ouço sobre a Eucaristia. Quando a pessoa está vindo à frente para receber comunhão, como você receberia na Igreja Católica. Quando eu vejo a influência ecumênica dentro da nossa própria denominação. Quando eu vejo as 3 mensagens angélicas diluídas, como você citou. O último engano de Satanás era para tornar o espírito de profecia que não tinha feito na igreja. Isso será leitura de ódio? Absolutamente. Mas, Bill, eu quero que você interponha algo agora mesmo. Porque eu amo esse livro, você ama esse livro, e você tem uma revista bem aí. Eu quero que você segure e mostre para a câmera. Esta é uma revista, mas nos diga um pouco a respeito do que está aqui na capa. O nome da revista, Daniel, é Literatura Evangelística. Tem uma série de líderes na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu conheço o Ted Wilson. Ted Wilson está ali e tem uma torre dos livros que estão estocados no formato de uma torre. O livro é O Grande Conflito, de onde você estava citando. Eles estão orando, Danny, sobre o grande conflito, porque eles estavam lançando um projeto para esse livro, O Grande Conflito, para ir ao redor do mundo. Agora, esse não é o livro para essa hora. Ellen White disse que esse é o livro que deveria circular, absolutamente de fato. Embaixo da revista tem uma citação do livro Mensageiros da Esperança, página 131, e diz: o grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Eu estou mais ansioso de ver a ampla circulação deste e que qualquer outro livro que eu tenha escrito, pois em um grande conflito, a última mensagem de advertência ao mundo é dada mais distintamente que em qualquer dos meus outros livros. Então, Dan, definitivamente, aquele livro logo ali, com cerca de 600 páginas, é o grande conflito. E esse do qual Ellen White falou a respeito e disse, nós devemos compartilhar com todo mundo. Então a capa dessa revista nos dá a impressão de que os irmãos da Conferência Geral estão orando pela circulação do volume de 700 páginas. Sobre a minha memória, estive correto, eu estava no encontro em Sydney, em Sacramento, há anos atrás. Eu acho que foi lá que eu ouvi Pastor Wilson levantar e falar sobre levantar milhões de dólares porque eles queriam uma distribuição em massa. Um grande conflito. Isso é o que eu acredito que houve. Então, o que aconteceu? Bem, o que aconteceu é que uma vez que o dinheiro entrou, o livro, que na verdade foi circulado,
Não era a obra mestra de 600 páginas de Ellen White, não. Mas era o grande conflito devocional diluído, chamado A Grande Esperança. Agora, Dani, esse livro tem cerca de 90 páginas. Esse livro, que a Conferência Geral usou milhões de dólares que foram dados para a circulação de O Grande Conflito, foi, na verdade, colocado nesse livro. Ora, Dan, para qualquer um que tenha lido esse livro, como eu li, não há nada aqui sobre os grandes reformadores. Não há nada sobre Hus, Jerônimo, Wycliffe, Valdense, Martinho Lutero, os reformadores ingleses, os reformadores franceses. Não há nada, Dan, nesse livro sobre o poder papal, ser o anticristo. Nada. Eu li parte desse livro. Eu também não vi nada. Esse livro pega os elementos devocionais que estão no grande conflito e são colocados nesse livro. Que dentro de qualquer um, de qualquer denominação, lesse esse livro aqui, eles nada ouviriam, nada da verdade distintiva, nada, para esse tempo. Não há nada aqui sobre o julgamento investigativo e o santuário. Não estão aqui dentro. As 3 mensagens angélicas não estão aqui. Então não expôs o anticristo? De maneira nenhuma. A Igreja Católica Romana? De maneira nenhuma. A marca da besta? A mudança do sábado? Não. Eu ouvi referências a esse livro como sendo o grande engano. É isso que eu me refiro a esse livro, Danny. O grande engano. Danny, esse projeto, como você pode ver nessa revista, isso dá aos Adventistas do Sétimo Dia fiéis uma ideia que os irmãos da Conferência Geral estão procurando promover a obra mestra de quase 700 páginas que Ellen White disse que precisava ser dada ao mundo. E esse é o resultado. Esse é o resultado. E Daniel, eu olhei para isso. E eu olhei isso. E eu vi o artigo que você leu sobre os outdoor. Isso foi acusado de ataque aos católicos. Correto? Daniel, esse livro não diz nada sobre o papado como sendo o poder do anticristo. Então a pergunta que eu tenho que fazer a mim mesmo é: quem está por trás dessa ideia de que expor o poder papal, o homem do pecado, de que isso é um ataque aos católicos? Exatamente. Quem está por trás? Quem está por trás, Danny? Da promulgação do grande engano? Boa pergunta, Bill. E quem está por trás disso, Danny? Obviamente, não é o Senhor. Sabe, eu pensei que isso, quando você olha para o antigo Israel, sabe, como eles puderam entrar em idolatria, e a mais horrível idolatria, que quando eu olho para a igreja dos últimos dias, ordenação de mulheres, quero dizer, vamos dizer que a igreja mundial acabou de votar contra a ordenação de mulheres, e eu pego o gravador na minha própria área aqui, e sabe, na Baixa Califórnia, e aqui está uma afirmação aberta que eles continuariam a proceder pela ordenação de mulheres. Isso é insubordinação? Então você tem uma igreja que está dividida contra si mesma agora mesmo. Então isso não é dizer para todo mundo deixar essa igreja. O que eu estou tentando fazer é ajudar as pessoas a se erguerem pela verdade. Amém? Levante-se pela verdade. Pregue a mensagem que Deus te deu. Sabe, eu estava sentado olhando os meus arquivos, estava falando dos trabalhos da última hora, onde as pessoas virão de diferentes lugares, até mesmo da comunhão católica, da igreja católica, e eles se levantarão e darão a trombeta uns unidos certo. E Deus irá ignorar aqueles que ficam em posição na liderança, e irá as pessoas comuns, assim como ele foi para os antigos, porque Deus terá uma mensagem anunciada. E sabe, realmente machuca, porque eu estou colocando versos sobre o homem do pecado. Eu estou colocando versos de Apocalipse sobre o dragão que deu a ele o seu trono e poder e grande autoridade. Sabe, essas citações do
do livro de Apocalipse, do livro de Daniel, profeta, os homens do pecado estão sendo revelados. Eu estou citando versos. Eu sou atacado por intolerância contra a Igreja Católica Romana. Então nós estávamos falando influência jesuíta na Igreja Adventista. Bill, você acha que existe hoje, se não fosse uma atualização de front, questões sobre doutrinas, do vídeo que eu fiz, parte 1 dos jesuítas e ASD, que eles disseram e esperem Ellen White morrer até nós começamos a colocar os jesuítas dentro da organização? Porque ela o estava forjando. Então, onde estamos hoje? Danny, eu acho que existe qualquer questionamento da influência do poder. Não existe nenhum questionamento do poder dos jesuítas. A ordem dos jesuítas da igreja estão dentro da igreja católica, estão dentro da igreja adventista. Estão dentro do 27º dia. Porque, Danny, a agenda que nós vemos de maneira geral na igreja de 27º dia hoje, Danny, não é a mensagem. Não é. De maneira nenhuma. Danny, nós temos, como já mencionamos, nós temos formação espiritual. Nós temos uma diluição, onde nós não mais ouvimos quem é o anticristo. Nós temos a promoção do grande engano, que corrompe completamente a mensagem adventista. Nós temos a formação espiritual, nós temos o Projeto One, nós temos a igreja emergente, nós temos espiritualismo, bem no coração do adventismo no 7º dia, Danny. Bem, eu quero te fazer uma pergunta. Por que já nós conversamos sobre isso? Samuel Backup. Eu expus ele como jesuíta infiltrado na igreja de 27º dia. E sabe, sem desrespeito. Mas depois que eu fiz isso e tornei isso público, 2 semanas depois ele morreu de câncer no fígado. Mas quando você e eu estávamos conversando no telefone, o que estava acontecendo com a sua teologia? Para onde ele estava guiando como o flautista? Muitos adventistas do 7º dia, que caminho estava ele tomando? Quanto a identificar as marcas do papado? E colocando foco nos muçulmanos. Samuel Backup estava usando uma técnica que os jesuítas têm usado em igrejas protestantes por séculos. Isso é o Backup fez. Os adventistas do 7º dia, depois do nosso começo, sempre acreditaram que o chifre pequeno é Daniel 7. A primeira besta do Apocalipse 13, 1 a 10. É o poder papal. Samuel Backup, Dani, é um estilo jesuíta. Ele veio e disse: sim, as características do chifre pequeno e da primeira besta do Apocalipse 13, sim, isso representa o papado. Mas ele diz, também representa o Islã. O que Backup está fazendo é dizer, ok, vocês têm uma sua velha crença, mas há uma nova crença que é também igualmente inspirada, igualmente correta. Agora, Danny, o que aconteceu ao longo do tempo é que a antiga crença desaparece e a nova crença se torna a norma. É isso que Samuel Backup estava fazendo. E, Danny, nós estamos vendo isso acontecendo em diferentes áreas dentro da denominação. Há declarações feitas. Houve uma declaração feita por um líder proeminente na igreja adventista, onde ele declara que a marca da besta é qualquer outro dia da semana, que não fosse o 7º dia, o sábado. Agora, Danny, eu vi aquela declaração e eu disse, não, espera um minuto, de onde veio essa declaração? E esse líder citou o grande conflito. Ele citou o grande conflito? De onde ele tirou essa ideia? Isso destrói toda a história da Igreja Católica. Transferindo a solenidade do sábado para o domingo. É o dia do sol. É Ezequiel, capítulo 8, quero dizer, ele não disse quarta-feira, absolutamente não. É o dia do sol, o dia venerável do sol, eles estavam adorando o sol. Então, de onde isso vem, Danny? De onde? Isso não vem dessa obra mestre do grande conflito, não, vem. Então, de onde vem? Sabe, isso é o que eu estava dizendo. É porque eles são insubordinados? É porque o Espírito Santo está retirando de algum desses homens? É porque eles são Laodiceia? E eles não são pobres, cegos, miseráveis e nus? Que eles não sabem a sua verdadeira condição? Mas sabe, eu quero jogar algo aqui, e é bem forte. Mas eu realmente
tive que processar isso por mim mesmo. Se você fosse voltar para o tempo da nação judaica, essa era a nação de Deus. Esse era o seu povo escolhido. E você olha para a nação judaica e Roma. Estavam trabalhando juntos. Quero dizer, você olha para Caifás, sabe? Você olha Pilatos, sabe? E você vê a crucifixão de Jesus Cristo. Aqui estava o povo escolhido de Deus, que estava tão cego que eles estavam gritando: crucifica-o, crucifica-o. E eu estou dizendo que se nós tivéssemos repetido o caminho do passado, e estivéssemos fazendo o mesmo que a nação judaica, quão longe se pode ir quando você abraça a formação espiritual? Agora me ouça. Eu estou falando daqueles que estão seguindo os caminhos de Roma. Aqueles que não estão se levantando pela verdade. E eu não estou falando de almas fiéis da igreja de Santo Dia. Nós todos sabemos que haverá um testemunho direto, e eles vão se levantar contra esse testemunho. E isso vai causar uma sacudidura de volume 5 de testemunho para a igreja. Diz: quando você lê o capítulo sobre o selo de Deus, vai para Ezequiel e fala sobre o homem com tinteiro de escrivão. Ele está indo para matar, e ele diz: comece onde? No santuário. No meu santuário. Sabe, Bill, quando eu vi aquilo, Ellen White diz que orgulho, avareza, o engano de todo tipo, não somente no mundo, estão na igreja. E o ancião, os cães mudos, nunca mais erguerão a sua voz outra vez para soar o alarme. E sabe, houve um dia em que eu estava pregando e falando e alertando, e eu fui atacado por estar segurando a roupa suja da SD. Eles podem assistir esse vídeo, eles estão segurando a roupa suja na igreja. E eu não estou tentando segurar a roupa suja na igreja. Eu estou tentando apelar a você. Seja um adventista do sétimo dia, defenda o que é a verdade. Defenda a verdade entregue aos santos. Defenda o espírito de profecia, porque as 3 mensagens angélicas, prega as 3 mensagens angélicas, prega a justificação pela fé e a verdade, ensine sobre a perfeição de caráter, vitória sobre o pecado, pelo poder de Deus, e sendo participante da natureza divina. Eu amo a igreja adventista do sétimo dia. Eu quero defender o que é a verdade na igreja adventista do sétimo dia. E nosso trabalho é pregar as 3 mensagens angélicas. Você não pode pregar as 3 mensagens angélicas se você não estiver querendo expor Roma. Amém, Dani. Dani, tem havido uma tendência dentro do Adventista sétimo dia. Por 70 anos. Desde o tempo de questões sobre doutrinas. E todo o caminho dos anos 60, 70 com a mudança do logo. Sim, do logotipo. Nós tínhamos um logo com 3 anjos voando no meio do céu, tocando trombeta. Mas Dani, depois do encontro em Lima, no Peru, em 1982, com o documento BEM, a denominação adventista, eles mudaram o seu logo, não era mais os 3 anjos. Então se tornou as 3 linhas onduladas. E Dani, se você olhar as 3 linhas onduladas no logo atual, você compara com as 3 linhas onduladas no documento BEM, Dani, elas são virtualmente idênticas. E aquelas 3 linhas onduladas, Dani, representam o fato de que a denominação adventista do sétimo dia disse: nós agora somos parte do grande movimento ecumênico em direção a uma igreja mundial. Eles mesmos. Nem todos percebem isso. Com certeza, Dani. Eu não sei, mas sabe, Bill, você realmente estudou a profecia? Sabe? Eu estudei o espírito de profecia. Eu queria saber o que vai acontecer quando a maioria nos abandonar e quando os campeões forem poucos. Esse será o nosso teste. Sabe, quando os homens ministros estiverem no ar livre alertando sobre o primeiro dia da semana. Sim, senhor. Mantendo a bandeira que defendemos, Adventista do sétimo dia, sabe? E as coisas estão mudando. E sabe, eu estou alarmado, porque tem sido uma mudança gradual ao longo de todos esses anos. Eu me lembro, anos atrás, que o movimento de celebração estava entrando. Você se lembra daquele tempo? E havia, o que era? Não era uma formação espiritual, mas o PNL, Programa Neurolinguística. E eu me lembro, naquele tempo, nós estávamos falando
mas não é nada como o que nós vemos hoje. Só vai ficando pior, Dani. Só vai ficando pior. E a questão, Dani, é saber o grande conflito. Nós temos o grande engano. É uma diluição e não é somente uma interpretação profética. Está na dieta, está na vestimenta, está, sabe, nas joias, está em cada padrão. Música, em cada padrão que nos foi dado como povo. Sabe, eu quero desviar por um minuto para outra coisa. Porque todo vento de doutrina está soprando. E eu recentemente tomei uma posição. Agora em junho de 2015, no festival Uvas Lloyd, eu dei uma representação ali. E meu alarme é que os Adventistas do Sétimo Dia estão comprando a teologia e profecias e as predições que têm sido feitas por evangélicos. Jonathan Cahn, John Hagg. E isso apareceu como um demoinho sobre a teoria Shemitah. Sabe, 7 anos de descanso que Deus requer para a terra, que foi chamado de Shemitah. E essa teoria Shemitah estava passando que nós veríamos juízo sobre os Estados Unidos da América, um colapso financeiro, e eles estavam marcando datas. Isso foi, eu acho, 13 de setembro, então marcaram outra data para o dia 23 de setembro, então a lua sangrenta. E os Adventistas do Sétimo Dia estão correndo para a teoria Shemitah, a lua sangrenta, e proclamando isso. As pessoas lá fora dizendo, nós temos que sair agora, nós temos que garantir propriedades agora, é o fim do prazo. Jane Helm, e seria o exército cercando Jerusalém, soldados. E eu fui em público e eu disse, errado. Sabe que nada disso aconteceu, essas profecias não se cumpriram, né? Então eu estou temeroso por nosso povo, que tem os pastores e os líderes que não estão pregando a verdade pura, não adulterada, Adventista do Sétimo Dia, verdades bíblicas. Eles estarão sem proteção. Dani, nossa única defesa é como foi dito a Josafá em 2 Crônicas 20:20, que diz: creia no Senhor, seu Deus, e você será estabelecida. Creia nos seus profetas e prosperareis. Dani, quando nós colocamos de lado o grande conflito e os escritos de Ellen White, nós estamos sem proteção para todo o vento de doutrina que eles estão soprando. John Cahn, John Hagg, teoria Shemitah, marcação de datas. Era isso. Mesmo em todas as citações de Espírito de Profecia, marcação de datas. E havia igrejas que estavam sendo exaltadas, os adventistas estavam lá. Foi como que... Como o quê? O que aconteceu com você? Por que vocês estão comprando isso? Isso parece ser sensacional. Eu estudei sensacionalismo e marcação de datas. E isso estava ficando próximo de mim. E eu tive que tomar uma deposição. E naquele tempo eu me sentia como se fosse solitário, sabe? Que muito posicionei por mim mesmo, porque muitas pessoas ao redor de mim, amigos, eles estão se envolvendo com essas coisas. Mas, sabe, eu só quero dizer de novo que eu acho que tem havido definitivamente uma influência na sede de nossa fé. Eu acredito que as coisas estão diluídas. Mas os jesuítas, eu quero dizer, eu recebi, tenho certeza que você recebeu também, cartas muito fortes. Eu tive muitos jesuítas entrando na minha loja e outros que arrancou a Bíblia da minha mão. Me disse que ele escrevia pornografia para viver. E eu finalmente, eu arranquei a Bíblia da minha mão e na nossa conversa ele se perdeu por um momento. Isso disse que foi para a escola jesuíta, sabe? Então um outro homem estava me seguindo uma vez e eu fui ter com ele e ele tinha ido para as escolas jesuítas. Sabe, eu dizia, quem são essas pessoas? Ele estava dirigindo uma vez com Dan Collins e, você se lembra, ele costumava, meu filho, Dan Collins estava com John Cruz na Miss Fax e nós estávamos lá, ele viu meu trabalho que eu expus o outdoor, o livro de Maria. Eu tenho que te ensinar como chegar no caso de você estar sendo seguido. E ele disse, olha, o seu retrovisor com muita frequência, olha, e vire e saia da estrada. Vire aqui e ali para ver se alguém está te seguindo. E eu acredito
que o anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem e os livra. Eu acredito que Deus te protege, Ele me protege. Mas sabe o que? Nós precisamos estar espertos, porque nós somos chamados para fazer um trabalho para expor o homem do pecado. E você sabe o que isso significa, Bill? Isso significa Francisco, absolutamente, Danny. Esse Francisco está indo para todo lugar. As pessoas estão encontrando ele como se fosse um próprio Cristo. Nós fomos chamados para expor Francisco. É uma organização, igreja de 1,5 milhão e não é nada contra os católicos, por favor. Eu amo os católicos, isso não se trata de um sistema. Lembre-se disso. Mas sabe o que eu estou dizendo? Você tem espiritualizado, você terá a Virgem Maria aparecendo, é um demônio personificado, a Virgem Maria. Peça meu livro, está a Virgem Maria viva ou morta? E leia por si mesmo. Nós temos espiritualismo vindo agora. Esse mundo está uma bagunça. E a igreja de Deus, enfraquecida e defeituosa como é a menina dos olhos, dos seus olhos. Nós precisamos nos levantar e soar a mensagem enquanto ainda podemos. Sabe, Danny, eu realmente aprecio o que você está dizendo, que essa conversa aqui hoje trata de expor a roupa sua, não se trata de expor a sua. Se trata de te dizer, nós temos uma mensagem que irá atravessar, nós temos uma mensagem que vai nos levar para o mar de vidro. E quando vemos as pessoas se arrastando na sujeira, jogando isso fora, amém. Os verdadeiros adventistas do sétimo dia precisam se erguer, eles precisam se levantar, amém? Olhe o que eles têm que defender o que eles creem. É disso que se trata essa mensagem. Agora eu tenho uma pergunta para você. Você mencionou o demônio Maria aparecendo diante de nossos olhos. E quanto a... Tem pessoas que me perguntam isso o tempo todo. Eles dizem, bem, nós temos pessoas que adoram na sexta-feira, muçulmanos, nós temos judeus que adoram no domingo, nós temos evangélicos aos domingos e temos pagãos que adoram em todo tipo de dia. Então, Danny, eu e você conversamos a respeito. De fato, o que haverá uma linha divisória sobre o sábado e domingo. Danny, junte isso para nós como temos guardado da sexta-feira, adoradores pagãos, como todos eles se unirão para honrar o domingo? Bem, como você acha? Sabe, quando eu escrevi o livro de Maria, eu vi quando Satanás personifica Cristo. Quando você tem esses demônios personificando os apóstolos, quando você vê a aparição da Virgem Maria e não é ela, mas um demônio, o mundo ficará tão maravilhado pelos sinais e maravilhas que estão no céu, que estão acontecendo, ressuscitando os mortos, aparentemente ressuscitando os mortos, para que eles possam dizer ao mundo que eles quiserem o mundo. Eu acredito, eu já perguntei isso para os muçulmanos. Se a Virgem Maria aparecesse agora mesmo, o que você faria? E ele disse, eu me ajoelho em adoração. E ela disse, guarde o domingo santo. E Satanás vem como Cristo e diz, eu mudei o dia em honra da minha ressurreição. Eu acredito que quando você vê eventos sobrenaturais dessa magnitude, se o mundo puder acreditar, se você pode influenciar o mundo e acreditar no que você quer que acredite através da mídia, o que você acha que vai acontecer quando alguém flutuando no céu e te diz que o domingo é sagrado? E eu vejo esse falso Cristo junto com o Papa e Maria. Essa é a minha mãe. E o Papa, esse é o meu homem. E ali está, portanto, o domingo sagrado, sabe? Mas eu quero dar algum para finalizar, algum encorajador. Porque eu acredito que a chuva serôdia ainda não foi derramada a propósito. Eu creio que será derramada com mais poder que no Pentecostes. E esse grande derramamento ainda não aconteceu, Bill.
Mas quando acontecer, a mensagem será levada não tanto por argumento, mas pela profunda convicção do Espírito de Deus. Os argumentos foram apresentados, a semente foi semeada e agora irá brotar e dar frutos. As publicações distribuídas por trabalhadores missionários exerceram uma sua influência, e muitos que tiverem a mente impressionada foram prevenidos de compreender completamente a verdade ou produzir a obediência. Agora os raios de luz penetram em todo lugar. A verdade é vista em sua clareza, e os honestos filhos de Deus se desligam das bandagens que os têm segurado. Ligações familiares, relações de igreja, não os podem deter. A verdade é mais preciosa do que tudo, além das agências combinadas contra a verdade. Um grande número toma sua posição ao lado do Senhor. Isso são milhares de convertidos em um dia. Amém? Porque essa mensagem, quando o quarto anjo se junta com os 3 anjos, e essas 3 mensagens angélicas têm o poder da chuva seroide, o Senhor está encontrando a crise. O Senhor vence. Amém? No final, amém? Então, sabe, vamos sempre estar pelo que é verdade e o que é certo. Amém, Dei? E proclamar essa mensagem. E enquanto respiramos, o que você diz? Amém? Amém? E quanto a você, amado? Irá você proclamar essa mensagem? Irá você tomar sua posição como um fiel adventista do 7º dia? Como está o primeiro amor? Cresceu ou esfriou? Aceite de novo o preferido amor de Deus, de Cristo. Fale desse amor. Ensine a seus filhos. Peguem as suas Bíblias e comecem a estudar como vocês nunca estudaram antes. Memorize as Escrituras. Porque eu acredito que Deus, e eu quero estar preparado. Não os podem deter, ninguém pode deter, não se pode deter. E eu exorto você a fazer a mesma coisa enquanto você tem tempo. Deus te abençoe. E obrigado por ter estado conosco